Olá pessoal, estamos voltando aqui com o nosso Papo DR. Tivemos problema de conexão, né? Mas vamos continuar aqui conosco o nosso Papo DR sobre distribuição de lucro, certo? Então, vocês conseguem me escutar, pessoal? Estão me escutando? Um grande abraço aí a vocês. Estão conseguindo me escutar? Tranquilo? Então o Adriano ele está voltando aqui com a gente, certo? Então, pessoal, como estávamos conversando, a própria legislação obriga eu ter contabilidade. Então, como obriga eu ter contabilidade, eu preciso realmente fazê-la. E a contabilidade ela não é única e exclusiva uma ferramenta para poder pagar tributo. A contabilidade é uma ferramenta de gestão. Então, o Adriano estava justamente conversando isso conosco e aí teve um problema de conexão aqui, né? Várias lives acontecendo no mesmo momento e acaba acontecendo isso. Então semana passada nós tivemos essa questão e aí vamos novamente aqui. Deixa eu procurar aqui o Adriano, vamos fazer o convite para ele. Então pessoal, sejam todos bem-vindos aí novamente ao nosso Papo DR. Então, como o Adriano mesmo estava conversando conosco, né, a própria legislação, então lá o artigo 1179 do Código Civil, a própria lei, né, fala da obrigatoriedade da escrituração contábil, certo? Então vou fazer agora o convite. De volta aqui conosco. E é justamente isso. Então um grande abraço para todos vocês. Adriano, com problema de conexão aqui, caiu, mas... Eu voltei agora para ficar. Quando o negócio é ao vivo, isso é a prova de que é ao vivo, né? Isso. Gravado, então não é o vídeo lá passando. Então, um grande abraço a todos vocês, todos que estão aqui acessando novamente. Um grande abraço mesmo. Então, Adriano, eu estava falando aí com relação se eu tenho penalidade ou não. Então, aí, tem mesmo penalidade eu não fazer contabilidade? Então, como eu estava te falando, você pode ser penalizado civilmente, porque você assinou um instrumento legal que prometendo entregar o que não entregou. Se o teu cliente quiser, ele vai te acionar. Você pode ser penalizado pelo teu conselho de contabilidade, tá? E aí entram as penalidades éticas e disciplinares, porque você também está deixando de cumprir o que está lá no nosso código de ética e no nosso decreto-lei. E aí aquela que eu falo, que eu entendo que são as piores, tá? Você está deixando de fornecer informações para o teu cliente que são basilares para ele fazer a empresa dele ter sucesso. Hoje em dia você pode observar que as instituições cada vez mais estão pedindo informações contábeis, informações gerenciais da empresa que você poderia estar fornecendo. E aí entram três coisinhas que eu peguei do artigo do professor Marco Antônio Granado, também que é empresário contábil, que ele fala a importância da contabilidade quando a empresa do teu cliente entra numa recuperação judicial, quando você precisa fazer uma perícia contábil e quando você entra num litígio societário entre os sócios. Aí você vai saber a importância daquilo ali que você diz, cara, ó, faltou. Porque você está no escuro, é um barco sem leme, sem rumo, né? Isso mesmo. E assim, é bem interessante, nesse momento que nós estamos passando mesmo, né, de Covid, coronavírus, que está tendo muitos problemas com relação à parte econômica e financeira, a contabilidade ela serve como uma ferramenta para que a gente possa tomar decisão, né? Porque nós temos através de quê? Como nós temos, quanto nós temos a receber, quanto nós temos a pagar, quanto nós temos aqui de rotatividade do estoque, tudo isso que são informações que a gente busca onde? Na contabilidade. E o grande problema que nós temos no nosso dia a dia é não estar fazendo essa contabilidade constantemente, não porque o contador não quer fazer, muitas vezes também porque a informação não chega até a contabilidade, porque eu sempre fico brincando que a contabilidade é o reflexo da organização da empresa. Se a empresa não tem uma certa organização, a contabilidade não tem como ter essa organização, né? Então, justamente nisso daí. Então, é uma questão que a gente acaba levando, né? Então, bem pessoal, então fizemos esse panorama aí para vocês, que vocês já estão vendo, né? Eu não vejo na legislação a obrigatoriedade de ter advogado para a empresa, né? Mas tem a obrigatoriedade para ter contador, né? Então, são situações que a gente acaba vendo. Qualidade de informação para todo empresário e mostrar justamente que é através desses dados que eles vão tomar a decisão, o empresário vai tomar a decisão, o gestor vai tomar essa decisão. E aí, Adriano, nós estamos falando agora de distribuição de lucros, né?
Quais são as formas que o empresário tem para fazer essas retiradas de recursos da empresa? Eu sei que tem o tal de um princípio da entidade. Se tu puder começar falando desse princípio da entidade, eu agradeço, certo? Ótimo. Então vamos lá. Para contextualizar mesmo, como nós temos aí empresários, eu sempre explico. É uma grande dúvida que quando você começa a explicar, o cara diz, mas peraí, a empresa é minha, aí eu não posso pegar não? Pegar o dinheiro tal? Pode. Eu sempre digo, você pode tudo. Agora, você pode fazer da forma correta, que aí eu vou lhe explicar as formas, ou você pode fazer da forma errada, né? Que aí é aquela coisa, aí você vai tomar o veneno, quando tiver tudo errado, você vai correr atrás do contador, você vai correr atrás do médico, dizendo, olha, tomei o veneno, estou morrendo, me salva. Então, assim, princípio da entidade que o professor colocou, nós precisamos entender que, em que pese a empresa seja minha, a empresa, pessoa jurídica, ela pertence ao sócio, pessoa física, são duas entidades distintas, tá? E assim elas devem ser tratadas. O patrimônio da empresa é um e o patrimônio do sócio, do empresário, é outro. E aí existem as formas legais que você pode comunicar esses patrimônios. Eu sempre digo para os meus alunos assim, porque quando você começa a explicar isso, vem a perguntinha, ah, professor, mas eu estou montando a empresa, eu não posso pegar, usar? Pode. E aí eu sempre digo, 3 formas básicas que você pode usar o recurso da sua empresa. Primeiro, se você é o sócio que elabora, você é o sócio que cumpre horário, aquele sócio que chega lá e está dia a dia da tua empresa, porque também nós temos aqueles sócios investidores que não pisam na empresa. Mas se você é aquele cara que trabalha, olha a relação. Se você estivesse trabalhando em uma outra empresa, você não estaria ganhando ali um salário em relação ao teu trabalho? Se você trabalha na tua empresa, você também precisa ser remunerado. Só muda o nome, aí você vai chamar isso de prolabore. Tá? Então, se você é o sócio, você é o empresário, e a empresa é tua, mas você trabalha lá, cumpre horário, tem que determinar um prolabore, a remuneração pelo teu trabalho. Tá? Nessa hora entra a dúvida, é obrigatório ou não é? É outra discussão que a gente poderia fazer um outro papo só para isso. Mas eu digo, se você é o sócio que trabalha, é obrigatório determinar um prolabore. Então, quando eu digo que é obrigatório, ele disse qual é o valor. Aí vem a outra orientação do prolabore. O ideal é que você faça uma retirada similar ao que você receberia para fazer o mesmo trabalho em outra empresa. Então, aqui na minha empresa eu faço financeiro, eu faço tudo. Olha, o trabalho que eu desempenho aqui, lá na outra empresa o cara ganha R$2.000. Então, o correto seria você também determinar um prolabore de R$2.000 para você. Tá? Então, prolabore é obrigatório para aquele sócio que trabalha, que labora na empresa. O valor dele, o ideal é você fazer uma média de mercado pela sua atividade e você teria o teu prolabore. Com uma exceção, tá? Isso tá lá na solução de consulta do COCIT, da Receita Federal, dizendo é obrigatório. E tem uma exceçãozinha. Naqueles casos onde a empresa está sem faturamento, tal, aí você pode, nesse caso, deixar de pagá-lo. Mas aí tem lá todas as exceções. Vamos fazer um papo DR só para falar de prolabore outro dia. Então tá. Primeiro, você vai fazer seu prolabore. Né? Segundo, você pode pegar dinheiro emprestado da empresa, caso ela tenha caixa para te emprestar. Tá? Pessoa jurídica emprestando para pessoa física, acobertado por contrato, tudo bonitinho, estipulando prazo, juro, IOF, tranquilo. Segunda forma. E a terceira que todos querem, mas nem sempre estão aptos a fazer. Distribuição de lucros. Tá? Porque para distribuir lucros a gente pode até falar adiante. Existem aí alguns pré-requisitos, né, professor? Não basta só querer ter lucro, pegar o lucro da empresa. Primeiro tem que ter... Tem que ter o lucro, né? Tem que ter lucro. E aí eu pergunto, como é que você prova que a empresa teve lucro? Se você não tem contabilidade. A gente sabe que tem uma exceçãozinha aí, mas assim, primeiro... Exceção, né? Vamos. E é até bem interessante, Adriano, até a Bárbara está comentando aqui conosco, né? É isso mesmo, pois a informação da empresa não interessa somente aos credores, mas aos próprios donos para que tomem as decisões assertivas, né? Então é isso mesmo, né? Então, perfeito. Porque como ela está colocando aqui, vamos dizer, como colocando o Prolabore. Ah, eu mereço ganhar 10 mil, tudo bem, você merece, mas será que a empresa se importa pagar 10 mil a você? São situações que tem que ter um cuidado nesse sentido, né? Sim, perfeito. Que é o grande problema, professor, que a gente tem encontrado hoje na gestão das empresas.
Muitas vezes o que acontece? A empresa ela tem uma fase de crescimento, tá? Onde ela tem uma saúde financeira boa, o sócio aumenta as retiradas. Quando a empresa passa por uma situação de dificuldade financeira, ele não consegue reduzir as retiradas. Porque o padrão de vida dele na pessoa física chegou num patamar, ele não quer. Aí é onde entra o problema. Ele continua fazendo retiradas maiores do que aquilo que a empresa permite que ele faça. E muitas vezes isso leva a empresa à ruína, tá? E às vezes você tem alguns empresários, só alguns, né? Que chega assim, começa a ganhar um dinheirinho, o que é que ele começa a fazer? Compra logo um carro top. E aí financia aquele carro para 60 vezes, esquece de fazer reserva para capital de giro. Aí vem a pandemia e agora como é que eu vou pagar? Não paguei o tributo, eu não paguei o carro, e aí agora vou negociar e não consigo pagar, e tomo o carro e a empresa não consigo pagar o funcionário e começa a virar uma bola de neve, né? Então justamente por essas questões, então não fazer esse planejamento que você vai estar no planejamento financeiro que está dentro de quê? Da própria contabilidade, né? Que vai dar essa informação para a gente, né? Tem gente com débito de tributo distribuindo lucros por aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Edson. Edson está dizendo que tem gente que está devendo imposto e está distribuindo lucro. Será que eu posso distribuir lucro devendo imposto? Mas isso não é no Brasil, é porque ele está lá na divisa, lá, ele está vendo isso lá no exterior, não é não, professor Edson? Não. São situações que tem que ter cuidado, né? Agora, por que, Adriano, o povo quer distribuir lucro? Por quê? Porque eu não quero aumentar meu prolabore, eu só quero distribuir lucro. Tem alguma vantagem tributária nisso? Vamos lá, vamos falar disso aí, tá? E aí, voltando rapidinho antes de responder a sua pergunta. Por que muitos empresários continuam fazendo retiradas maiores do que a empresa pode? Porque ele não tem controle, ele não tem uma contabilidade, ele não tem um fluxo de caixa. Então, assim, quando ele vai perceber, já é tarde. Se ele estivesse controlando, né? Eu não consigo gerenciar aquilo que eu não controlo. Mas vamos lá para a sua pergunta. Se pudesse, todos só retirariam lucro. Ninguém ia falar em prolabore, ninguém ia falar nada, só quero lucro. Por quê? Porque hoje ainda na nossa legislação, o Paulo Guedes está querendo mudar isso, né? Por enquanto não. Por enquanto está valendo, né? Ou seja, a distribuição de lucro ela é isenta. Ela não é tributada para imposto de renda e nem é tributada para previdência. Então o empresário só quer tirar a distribuição de lucro. E aí vem aquela história. Ah, então eu posso fazer só distribuição de lucro? No meu entendimento, de acordo com as soluções de COSIT, não. Eu tenho que ter um valor mínimo lá de prolabore e aí eu tenho que fazer as retiradas de lucro. E faço outras observações. Tem que constar no teu contrato social, tá? Essa distribuição de lucro. E se ela vai ser mensal, bimestral, trimestral, em período... Porque tem gente que coloca lá, será feita a distribuição de lucro no fechamento do resultado no final do ano. Já não está amparado. De lucro, né, que coloca na contabilidade, né, faz um lançamento lá de antecipar lucro. Aí vamos lá, vamos antecipar lucro. E a empresa não deu lucro, e agora como faz? Pois é, aí você antecipou sem ter contabilidade, sem saber se tinha lucro, né? São reflexões. Aí ele chega pro contador e diz assim, te vira. Eu digo, não, irmão, ué. Quem gerencia a sua empresa é você, né? Beleza, não, as saídas são essas agora, e você quer fazer qual delas? São situações que a gente começa a repensar, né? Então, a trazer questionamentos, né? Porque como somos professores, né, professor? Então a gente acaba deixando alguns questionamentos para você. Então, pessoal, nosso Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, né? E hoje nós estamos com o Adriano. O Adriano está falando sobre distribuição de lucro nas empresas do Simples Nacional. E logo no início, a Adriano falou aí que a questão da contabilidade de algumas empresas, a empresa do Simples Nacional, a empresa ME, PP, que tem uma contabilidade simplificada, né, Adriano? Então, é bom lembrar disso porque nós temos normas específicas para micro e pequena empresa. E, inclusive, vai ser objeto de um curso que nós vamos ter com o Adriano aqui na Dias Rosa. E você que está aqui conosco, nós estamos com uma promoção para você que está nessa live. Depois da live, certo? Não vai agora não, vamos sair na live. Na nossa bio está lá o link de 50% de desconto. Esse link vai ficar até amanhã, certo? Então até amanhã, quem se inscrever, se inscreve no link lá na nossa bio, que o curso vai ser sobre contabilidade da micro e pequena empresa. Essas normas simplificadas com o Adriano está falando aí, né? Então, Adriano, perfeito.
parte de lucro, da questão de lucro. É bom a gente lembrar, né, Adriano, que essa isenção é para o empresário, né? Então, não vamos distorcer isso, meu pessoal, porque se você é funcionário e recebe a PL, né, a famosa PL, participação de lucro, é tributado sim, o imposto de renda, mas a dedução de lucro para os sócios, aí sim você não é tributado, que é isso que o Adriano está falando aqui conosco, né? Só voltando aqui, você tá bonzinho hoje, 50%, professor? Rapaz, é dia do amigo, só porque é dia do amigo, né? Isso mesmo, né, cara? Dia do amigo. Então tá. Professor, voltando só uma última observação sobre o contrato social, tá? Então, coloque no seu contrato social que essa distribuição ela poderá ser feita em períodos diversos, seja bimestrais, trimestrais, quadrimestrais. E outra coisa, a gente tem visto muito hoje empresas, principalmente clínicas, onde os sócios não participam da formação do lucro de forma igual. Então, ali eu tenho um médico que teve um faturamento de 50 mil, tem um que teve um faturamento de 20. E a distribuição de lucro dele vai ser desproporcional. Agora, isso tem que estar lá no meu contrato, em cláusula própria, dizendo a distribuição de lucro poderá ser desproporcional de acordo com a participação de cada um para a composição do resultado. Tá? Isso são dicas importantes para a gente não ser questionado no futuro. Isso mesmo. Então são coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Porque muitas vezes o que acontece na prática, a gente acaba pegando aquele modelo de contrato e tem esses pormenores que a gente precisa ter uns ajustes aí, né? Porque quando vai para a prática, acaba mudando essa forma em si. Então tem que ter muito cuidado, viu, pessoal? Essa distribuição de lucro, né? A empresa pode subir lucro? Pode tranquilamente. Nós estamos dizendo o que aqui? Pode, porém existem algumas regras para essa distribuição. Então, é justamente isso. E aí, tem a questão, né? Quando a empresa está falando dessa distribuição de lucro, e aí, por que a empresa do Simples Nacional de distribuição de lucro? Se eu não tenho essa... a Cleuzinha está aqui falando que é Ctrl-C, Ctrl-V na hora de fazer os contratos e acaba esquecendo essas cláusulas, né? Então, o que é que acontece aqui, ó? Quando a gente está falando de distribuição de lucro, a gente precisa do Simples Nacional e vale também para o MEI, né? Falando logo no início que não tem contabilidade, você pode ter o livro caixa para fins tributários, né? Então você tem lá, para a microempresa, empresa de pequeno porte, você pode ter o livro caixa que deve ter uma movimentação financeira. Agora, se eu tiver esse livro caixa somente, existe alguma regra para distribuir lucro, para distribuir tudo que tem, o que sobrou lá, eu posso fazer essa distribuição? Ou tem alguma regrinha aí que a gente precisa tomar cuidado nesse sentido? Então, professor, vamos lá. Cenário ideal, o melhor dos dois mundos. Contabilidade, escrituração do livro bonitinho, com extrato bancário, todos os documentos ali, tudo bonitinho. Receitas, menos deduções, menos custos, menos despesas, lucro. Pronto. Aí eu vou... como se diz, famosa DRE, que agora, assim, de acordo com a ITG 1000, que nós vamos ver, é só DR agora. É só demonstração de resultado. DR, né? Você tá vendo aí? Agora eu confesso para você, não é fácil mudar não, sabia? Na aula eu digo para os alunos assim, pessoal, agora é só DR. Na próxima frase, DRE. São muitos anos falando DRE aí não é fácil, mas a gente vai chegar lá. Tá. Então o ideal, contabilidade, demonstração de resultado, lucro contábil bonitinho, provado, distribuído. Professor, não tenho. E aí o que eu vou fazer? Aí existe aquela regrinha da presunção, tá? Que aí você vai ter que pegar a tua receita, tá? De acordo, até coloquei aqui o número da lei, ó, pra gente, se você quiser dar uma estudadazinha, a lei 9249 lá de 1995, que é o regulamento do imposto de renda, que ele diz o quê? Você vai pegar a tua receita, aqueles de presunção do lucro presumido, tá? Que aí você tem ali 1,60 para revenda ou consumo de combustíveis, você tem 8% para o comércio, 16% para prestação de serviço, transporte, exceto de carga, 32% para prestação de serviço em geral, que é a maioria, né? E surgiu uma nova agora, que é o tal do 38,4 para as operações de empréstimo, financiamento, desconto de títulos para as empresas de crédito. Então, assim, o que diz a regrinha? Pega o meu faturamento. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui para... Faturei 100 mil. Pegando 100 para ficar fácil de memorizar. Se eu trabalho com prestação de serviço, a presunção de lucro da minha empresa é 32%.
32%. 100 vezes 32%, estima-se que o meu lucro foi R$ 32.000. Desse lucro, aí eu vou fazer a dedução tributária. E aí tem dois caminhos. Como eu estou falando de simples, eu vou falar só dando simples. Eu vou lá e tiro aquela parcelinha do imposto de renda que compõe a alíquota do simples. Tá? Então, se a minha empresa está numa alíquota X, pode falar, professor. Então é isso, relembrar, bem forçar isso, né? Relembrar isso que não é o valor do DAS, viu? Não é o valor do DAS todo, não. É só o valor do imposto de renda que está dentro do simples. Porque quando a gente está lá na lei 123, ele fala só, deduzindo o imposto. Aí dá uma conotação que é deduzido tudo, né? Mas na verdade não é deduzindo tudo. Aí você vai lá para a resolução 140, onde fala, né? Deduzindo o imposto de renda pessoa jurídica. Né? Então a gente vai pegar isso e vai deduzir só o imposto de renda que está dentro do Simples Nacional. E aí é outra aula para ensinar o cara a destrinchar aquela alíquota ali e achar o... Se bem que hoje no extrato dá lá detalhadozinho. Então, 32 mil, eu pego aquele valor do imposto de renda, deduzo aquele valor e aí sobra a parcela que eu posso distribuir de forma isenta para o meu sócio. Isso de forma estimada. Agora, normalmente o que acontece? Quando a empresa está distribuindo, já aconteceu muito. A empresa poderia ter distribuído muito mais. O sócio está precisando de caixa na pessoa física para justificar uma variação patrimonial, um aumento de patrimônio, e eu não tenho como fazer essa distribuição porque eu não tenho contabilidade. E aí o sócio está lá, ó, agoniado, precisando de caixa, por falta de contabilidade, eu só vou distribuir aquela parcelinha. Então, assim, sempre vão haver prejuízos por falta de contabilidade. Não, e é bem interessante isso, né, Adriano? Porque eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Por um lado, nós temos lá o Código Civil, que obriga a gente a ter contabilidade. Por outro lado, 32 mil para mim é muito pouco, Adriano. Ainda tem que deduzir imposto de renda. Como é que eu vou distribuir mais? Simples, tem a contabilidade. E muitas vezes até, aqui nós temos um sistema de consulta, né? Que às vezes o empresário, ou até o empresário contábil entra em contato conosco e marca uma hora de consulta. E aí estamos conversando justamente com uma dessas consultas sobre esse tema. E nós fizemos um cálculo onde foi provado que se eu aumentar os meus honorários contábeis para fazer realmente a contabilidade, mesmo naquele cálculo, a empresa ia economizar um valor absurdo de tributo. Primeiro, ia diminuir o risco tributário, porque ia ter contabilidade para poder provar tudo. E segundo, ia ter ferramenta de gestão. E o terceiro ponto, os honorários do contador iam aumentar, o empresário ia poder distribuir lucro e diminuir o passivo tributário. Olha de quanta coisa pode ser objetivo e todo mundo fica feliz. O empresário porque diminui seu risco tributário e o contador porque também vai estar fazendo o que realmente estudou, que é contabilidade e tendo seu reflexo também no seu financeiro. Né? Então é bem interessante. Então, pessoal, vocês que estão acessando aqui, hoje o Papo DR com o Adriano, está lá em Araguaína. Né? Então, o Adriano é o professor lá, bem interessante, trabalha bastante nessa parte tributária e na parte contábil. E eu quero pedir a vocês, pessoal, que vocês depois podem seguir aí o Adriano no Instagram dele, adriano.melo, né? E seguir aí também a Dias Rosa, a consultoria. A gente tira um print aqui daqui a pouco, tira a nossa foto oficial e vocês seguem o professor, seguem a Dias Rosa e põe lá a hashtag PapoDR, né? Então, é justamente isso. Então, a gente chega na faculdade, Adriano, logo aquela primeira matéria, contabilidade geral, contabilidade introdutória, vai depender muito de cada instituição. E é bem interessante que quando a gente chega nesses momentos, a gente começa a trabalhar contabilidade e os alunos começam a ver o poder da contabilidade para tomar decisão. E eu fico sempre brincando, né, com os alunos é o seguinte: a primeira contabilidade que você vai fazer na sua vida é da sua própria vida, né? Porque nós temos a contabilidade nossa também, né? Que serve também para ferramentas de tomar decisões. Então, são coisas que nós temos que ter muito cuidado, né? Então, Adriano, com relação a... Então, eu sei que eu posso fazer lá no lucro presumido se eu tenho contabilidade. Existe um limite quando eu tenho essa contabilidade? O limite é o quê? Justamente o lucro, não é isso? Repete para mim, professor apicultor. Se eu provo que eu tenho lucro, eu posso distribuir esse lucro todo. Sim.
E aí, Sim, se eu tenho contabilidade, eu tenho contabilidade, eu faço contabilidade. é aquilo que está na contabilidade. Está na contabilidade. Aí agora, vamos dizer que eu estou devendo, como o professor aqui Edson falou, eu estou devendo tributo. Eu posso fazer essa distribuição? Então vamos lá. Vamos lá falar dos pré-requisitos. Primeiro, muitas vezes eu tenho um lucro contábil, tá? Que é o meu lucro econômico que está lá na contabilidade. Mas eu não tenho caixa. Então, primeira coisa, você tem que ver se você tem caixa. Porque muitas vezes esse lucro se transformou em investimento, se transformou em estoque, ainda está para ser realizado, está lá no contas a receber. Então, eu tive lucro, vou conferir se esse lucro já se tornou financeiro, se ele está no meu caixa. Se tiver, beleza. Segundo, se a minha empresa não tem dívida tributária, tá? Porque se eu estou inadimplente, se eu tenho dívidas tributárias com os entes, eu também fico impedido de fazer essa distribuição de lucro, né? E o empresário, quando ele vai para distribuir, que você explica isso, eu falo, olha, isso é ideal você explicar lá no início, né, professor? No primeiro papo DR que você tiver com seu cliente, olha, eu só vou poder distribuir lucro se tiver tudo ok. Porque muitas vezes você diz, distribui, não posso, você está devendo. Ah, mas você não me falou, eu não sabia. E aí ele vai querer jogar para cima do contador, não tem jeito. Ou então ele diz assim, eu vou distribuir lucro, mas não teve lucro, e agora? São situações que a gente acaba, né, tendo situações, várias situações que podem acontecer, né? Então é isso mesmo, né, Juliano? E professor, aqui não acontece, e eu tenho certeza que em Sergipe também não, mas assim, eu já vi em livros, aquela empresa que de repente o faturamento dela, as entradas de recursos foram menores do que as saídas. E aí o cara quer distribuir lucro. Quando você fez ali a contazinha, a contabilidade dele, deu prejuízo tremendo, ou seja, até o caixa está estourado. Eu quero distribuir lucro. O cara não emitiu nota, o cara não faturou. E aí é o risco, né? Não, eu estou distribuindo pela presunção. Fica assim esquisito, não fica? Não, e aí você tem aquela questão, né? Se você não emitir nota, você tem aquelas situações todinhas de exclusão, né, do Simples Nacional que você pode acontecer, né? Inclusive, pessoal, aproveito e convido vocês, está tendo o congresso, né, o congresso do Pensar Contabilidade, né, o Adriano também é um dos palestrantes, eu também sou, né, e a minha palestra lá do Adriano também é voltada na parte de micro e pequena empresa, mas uma das minhas palestras lá é justamente para são as situações que excluem você do Simples Nacional por no mínimo 3 anos, podendo chegar até 10 anos, né? Então são situações que tem que ter cuidado, porque eu posso ter esse lucro contábil lá, mas, por outro lado, então, eu fico até brincando, muitas vezes você pode ter uma empresa que ela tenha lucro, mas não tenha caixa, não tenha dinheiro. Como também você pode ter uma empresa que tenha lucro, mas que ela tenha prejuízo, mas tenha dinheiro, né? Então, são situações que não estão interligadas entre si, né? Porque nós temos justamente lá o fluxo de caixa é uma coisa, né? E aí muitas vezes o empresário não entende, né? Alguns empresários acabam não entendendo. Como é que você me disse que teve esse lucro e esse lucro está onde que eu não vejo, né? São situações que acontecem, porque se tem empresa contábil, deve escutar muito isso por aí também. Aqui nós somos contratados para explicar para o empresário onde é que estava o lucro dele, porque ele disse que tem lucro na contabilidade e ele estava sem dinheiro para pagar a folha dia 5. Então a gente fez lá assim meio que uma doarzinha, uma DFC, um relatóriozinho bem gerencial para ele dizendo, tá aqui, ó, teu lucro, você vendeu, mas não recebeu. O lucro econômico, é princípio da competência. Você deu um prazão enorme para o cara, teu lucro não se realizou. O que realizou, ó, você está estocando demais, você está com um estoque altíssimo aqui, sem necessidade, parado no estoque. Ó, você fez uma ampliação do prédio aqui, imobilizou um tanto o seu lucro. Aí ele começou a entender, não é só ter o lucro, é onde é que eu estou aplicando esse lucro. E aí, como é que você explica isso para ele se você não tem contabilidade? Se você está lá somente no livro caixa, somente dizendo que saiu pronto, né? Então, são situações que a gente tem que levar no nosso dia a dia, né, Adriano? E é bem interessante porque, assim, a gente vê o quanto a ciência contábil ela é importante, né, na nossa vida. Um exemplo bem simples, né? Hoje, dia 20 de julho, está vencendo o DAS só do ISS e do ICMS de março. No caixa está saindo agora o dinheiro, mas foi contabilizado quando isso? Lá em março, com frequência. Então, você vê uma coisa bem interessante que está acontecendo hoje. E o pior, hoje está vencendo dois, né? O DAS, o ISS e o ICMS de março
e está vencendo o DAS de todos os tributos de quê? Do mês de junho. Então, e aí o próximo mês a mesma coisa, né? Então aí vai. Então são situações que tem que ter essa interligação, tem que ter muito cuidado. Então, olha a importância da contabilidade para distribuir lucro. E não é porque eu sou do Simples Nacional que é de qualquer forma não, né? Olha os cruzamentos de informação, nós temos os esferas da vida financeira, tudo isso que nota fiscal eletrônica, que é tudo cruzamento de informação, DIF, DMS, a gente fosse falar de, olha, deixa eu também colocar aqui, ó, recebi 30, mais de 30 mil no mês. O empresário tem que ficou em espécie, né? Se foi lá tirando do caixa, tem que mandar DME. Olha quantas situações tem que ter cuidado. DME também teria que ser outro papo dessa sobre isso. Né? Então, você não tem escritório, né, professor? De contabilidade. Não, então você não está passando por isso. Olha aqui a situação. O cara está naquela um prolabore de um salário mínimo, só para constar, porque a gente insiste muito que é obrigatório, mas ele não quer tirar prolabore para não pagar previdência, para não... Ok. Aí agora surgiu o quê? Pronamp. Ah, eu preciso pegar esse dinheiro. Eu preciso pegar esse dinheiro porque eu tenho que pagar a prestação da minha casa, a prestação do meu carro. Ei, o Pronamp é vedado fazer distribuição de lucro com ele. É só para o giro. Ai, como é que eu vou fazer para pegar esse dinheiro? É a primeira pergunta que estão fazendo aqui. Isso mesmo. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu digo, olha, eu só vou lhe dizer uma coisa. Tá na lei. Então, são coisas que tem que ter muito cuidado e a gente, como contador, tem que passar essa informação. Né? Porque muitas vezes pode estar tendo situações que vão levar. Então, aqui, Adriano, né, nós trabalhamos com consultoria, então a Diadora trabalha com treinamento, consultoria, como você perguntou, e nossos clientes são as empresas contábeis, a gente trabalha diretamente com o contador e com o empresário. Então, você tem lá o seu escritório, como você tem aí, né? Então, estou com alguma dúvida, estou precisando fazer uma consultoria na minha empresa contábil, a gente faz essa consultoria. Eu estou com uma dúvida sobre determinado tema, a gente faz o sistema de consulta também, então a gente trabalha dessa forma. O nosso cliente, nós somos parceiros dos contadores, então nós trabalhamos justamente nesse sentido. Maravilha! Então, Adriano, estamos caminhando para o final, né? Senão o Instagram vai derrubar a gente, né? Então, passa rápido, né, professor? Passa rápido, é isso mesmo, passa bem rápido. Então, eu quero agradecer a tu, agradecer a todo mundo que está aqui conosco. Vou pedir para a gente tirar logo nossa foto, certo? A gente tira então vamos lá. E aí a gente curta, segue o professor, segue a Diadoso também, e vamos postar lá com a hashtag PapoDR. Então vamos lá tirar nossa foto. Vou tirar duas, certo? Pronto. Então, Adriano, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui nesse Papo DR e dizer para vocês que o nosso Papo DR da próxima semana, né, nós vamos ter um amanhã, certo? Porque o Papo DR da semana passada nós tivemos problemas de conexão, que é sobre o empoderamento feminino. Então vai ser amanhã com a Michele e a Luciana, amanhã à tarde. E na próxima segunda-feira nós vamos ter compliance trabalhista com o professor Jefferson. Ele é professor e advogado, né? Ele mora lá em São Paulo. Vamos ter o nosso próximo Papo BR na próxima segunda-feira, às 20h38 e amanhã, empoderamento feminino com Pessoal, começou um chiado muito alto aí, quase não ouvi você. Mas como eu sei que a gente está partindo para o encerramento, se agradecer aí o convite, tá? A confiança, foi um prazer enorme. E agradecer a todos aí, os nossos colegas que estiveram conosco até agora. Muito obrigado pela atenção e, se precisarem, pode ser conosco. A gente adora estar aí trocando essas experiências. Bom, boa noite a todos.